que vem. Estamos aqui mais uma noite para esse encontro maravilhoso. Nesta noite temos convidada especial, como todas as outras que já passaram por aqui. Nós estamos aqui, né, Paula, com uma Mais uma expectativa de ouvir essa mulher, essa história, uma guerreira. Eu sou suspeita a falar. Quem me ensinou a orar com roupa de vestes de saco de pano foi ela. Então hoje vocês vão ter aí a história de uma guerreira, de uma mulher forte, de uma gigante diante de Deus. É isso aí, mais uma história inspiradora para trazer paz, luz, direção divina e um pouco da palavra com ela, pastora Leila. Olá, Muito bem-vinda. muito obrigada. Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Nós agradecemos. Sejam bem-vindas também na minha vida. Amém. Obrigada, pastora. Pastora, que alegria te ter aqui. Te vejo como uma inspiração, uma mulher forte que já passou por várias disciplinas de Deus, desafios, que veio sendo forjada a cada ciclo da sua vida. Sim. Uma enciclopédia bíblica. Aprendo muito sempre. Tive poucas oportunidades, né? Tivemos poucos encontros, mas encontros que fizeram diferença na minha vida. Então, hoje nós queremos, assim, conhecer um pouquinho desse iceberg, que eu sei que tem muita coisa para derramar sobre Deus. nós, sobre a cidade de Cuiabá, sobre o estado de Mato Grosso. E eu sei que você está cheia de informações, com muita coisa nova, ciclos que vão se renovando, histórias para contar e, assim, um mar, um universo que vai acontecer. Amém. Bem-vindas. Muito ao obrigada. Projeto Curadas, ao podcast Curadas. Nós queremos te ouvir. Quem é Leila Levente? Leila Levente é uma mulher que eu tenho uma palavra dentro de mim que se chama recomeço. Eu sempre digo para minha família assim, quero deixar duas coisas para vocês de herança. Deus e a palavra recomeço. Uau. Não tenha medo de recomeçar. Independente de idade, de situações, essa é a Leila, que gosto de desafios, aceito desafios e vou para cima, sabe? Confiando de que Deus está à frente. Leila é aquela mulher que unificadora e pacificadora da família. Sou muito família. Eu sou mãe, avó e bisavó. Uau. E eu procuro agregar todos comigo. Essa é a Leila. É a Leila que preocupa com as pessoas, que quer levar libertação às pessoas, que quer ver as pessoas bem, curadas. Amém. Porque eu creio que você precisa ser curado para você levar curas, né? Você precisa ser liberto para você levar uma libertação. Então, a Leila é essa mulher que está sempre em desafios, mas que sempre avante, crendo que Deus tem algo maior lá na frente. Que Deus sempre tem um propósito. E que Deus une propósito. Aleluia. Aleluia. E ele une, né? Pastora, há quanto tempo a pastora está à frente do seu ministério? Conta um pouquinho da sua história. Como iniciou a sua caminhada Minha com amada, Deus? vou fazer 25 anos de convertida. E quando eu fiz 6 meses de convertida, eu subi no altar para dar o testemunho da onde eu vim, né? Sou uma ex-bruxa, uma ex-mãe de santo de candomblé, uma ex-feiticeira. E quando eu subi no altar, que eu ministrei o primeiro testemunho, ali começou o meu chamado. Então, o meu chamado tem quase a idade da minha conversão. Caramba, pastora. Aí Então você nunca veio, mais desci, né? você veio de uma outra doutrina, de uma Sim, outra... eu vim do espiritismo, fui uma mãe de santo de candomblé, desde os 7 anos de idade até os meus 42 anos, eu estive envolvida no espiritismo e ali eu me tornei mãe de santo, avó e também bisavó dentro do espiritismo, né? Eu era conhecida em todo o Mato Grosso, Cuiabá, até algumas cidades do Brasil como Mãe Leila de Ançã. E hoje eu sou conhecida como a Irmã Leila, a pastora Leila. Como que houve essa Jesus. mudança de cativeiro, pastora? Como se deu essa mudança? A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. Alguém orou por mim, a minha irmã. Aleluia.
E A sua irmã ela já era convertida. já era convertida, orou por mim 12 anos e perseverou na oração. E Deus fez a obra. Oh, glória a E Deus. algo aconteceu, né? E eu fui para Deus. Eu anoiteci mãe de santo, espírita, e amanheci cristã. Glória a Deus por Que isso. bênção. Amém. Veio para a Maravilha. luz. Vim para a luz, o Senhor me resgatou. Ele me tirou das trevas e me transportou para a luz do Senhor Jesus. Amém. O seu amém. esposo veio com Veio você? junto. Na minha conversão, converteram-se 6 gerações Uau. junto comigo. Avó, mãe, irmãos, filhos, esposa e eu. Amém. Hoje tem um filho pastor. Hoje o meu filho é pastor, tenho neto que é levita na casa do Senhor, né? A minha nora, a pastora Priscila Levente, o pastor Lázaro Levente, e tem a minha filha primogênita. Eu tenho um casal de filhos, que é a Elione. Através da sua vida, Sou uma obra casada maravilhosa. Sou casada com o pastor Florencio e mãe, avó e bisavó, né? De novo, Amém. repetindo. Pastor, a sua história é sensacional, né? Houve uma mudança de cativeiro, houve um recomeço na Um sua vida. recomeço, por isso que eu gosto muito dessa palavra. Ela é muito significativa. Ela tem um peso espiritual para mim, assim, de alegria, de motivação. Não um E como peso que de Deus- julgo, mas um peso de motivação. Como que Deus tem usado você hoje no ministério à frente de um trabalho com mulheres? Porque a sua história foi inspiradora, houve uma mudança muito grande, houve um preço de oração que foi pago pela sua vida, pela sua salvação. Como que você hoje reverte isso para a obra ministerial, à frente de um trabalho voltado para mulheres? Conta um pouquinho para gente. É voltada para mulheres em levar curas, levar libertação, levar quebras de maldição, através de seminários, de conferências, de cultos de libertação, que eu já escrevi 23 seminários, tudo sobre batalha espiritual. Você foi libertada, então você Eu prega a libertação sou também. liberta, Jesus me libertou, eu ministro libertação, porque o libertador é o Senhor Jesus. Amém. Pastora, se formos para relacionar a sua vida com a vida de Abigail, 1 Samuel 25, quais são os pontos estratégicos que Abigail usou que a Leila se identifica na sua caminhada? Eu me identifico com a Abigail quando ela se levanta, quando ela vê todo o problema, ela vê toda a situação, ela vê a guerra em que ela se encontra bem no meio entre Davi e Nabal, a guerra declarada, né? E Anunciada. anunciada, Exatamente. já projetada ali por Davi. Uhum. Eu vejo ela como uma guerreira. Ela se levanta em discernimento de espírito. Ela tem um entendimento, ela tem um espírito de sabedoria. Tudo veio sobre Abigail. Guerreira, ela se levanta para entrar no meio da guerra. Amém. Discernimento de espírito, ela entende que tem uma guerra. E é espiritual também, porque ela recorre a Deus. Amém. Né? E o espírito de sabedoria, como eu vou agir? Como eu vou fazer? Eu vou ter que entrar no meio, pegar os mantimentos, Estratégias. as estratégias. Deus deu para ela estratégias de guerra Amém. e ela obedeceu e deu no que deu. Ela salvou Nabal e a casa dela Com E certeza. a Ela- si própria, né? e a si mesma, porque ela era inocente, né? Ela não tinha nada a ver com isso. E ela se levantou na guerra. E se colocou na brecha. E é o que você, como É o- pastora, E é o que hoje... eu faço. Eu me levanto sempre. E entra em sempre. batalhas, né? Entro em batalhas, entro em jejum, oração, ministrações com pessoas. Tem pessoas que levam anos Para ser liberta. para ser liberta, 6 meses, 8 meses, e eu não deixo essa pessoa enquanto eu não a vejo totalmente Livre. ok, livre, porque no final ela se torna também uma ministra de libertação. Aleluia. Ela vai ser instrumento, Ela né? vai Como ser você é instrumento. hoje. Há uma multiplicação dentro da unção de libertação. Glória a Deus por isso, né? Amém. Que mais mulheres se levantem cada dia mais. E homens também, né? Não Sim, só mulheres, sim. mas homens também está no nosso meio. Pastora, quais estratégias Deus te entregou para que você pudesse
seguir adiante com o seu ministério. São 25 anos. Você me disse que foi 24 consagrada, anos e pouco. foi consagrada logo 6 meses depois do seu batismo, né? É, eu já comecei a fazer a obra, fui consagrada bem depois, Uhum. e eu sou missionária, né, da Urumiban, pela CBN, e já há um tempo, mas o que Deus qual foi essa pergunta? Que quais armas, né? Quais ferramentas Deus tem te entregado para que você pudesse exercer o seu ministério, continuar libertando essas mulheres, Sim, assim como você foi libertada, porque foi usada uma ferramenta pela foi sua irmã usada de oração, ferramentas. lenço Fé, de oração. Quais oração, ferramentas? perseverança, não desistir, perseverar sempre. Ter em mente, esta pessoa precisa de libertação, assim como um dia eu A precisei. compaixão, a empatia, né? A empatia é você entender que existe algo por detrás de toda uma situação que aprisiona alguém. Então, a estratégia maior é quebrar cadeias, quebrar correntes, quebrar grilhões, quebrar as algemas, tudo em nome de Jesus. Porque muitos seres humanos hoje, muitas pessoas, mesmo cristãos, estão vivendo em cadeias. Elas acham até que são problemas do dia a dia. E elas se acostumam com Aceitam. aceitam essa situação, essa condição, Aceita o que tá ruim, o que não tá bom. aceito que está ruim. O que o apóstolo fala quando ele tem aquele. Ele mesmo reconhece que o mal que está dentro dele, o mal que ele não quer fazer, Ele está faz, dentro é. dele. O que eu não quero fazer, eu faço. Porque o mal que eu não quero fazer, ele está dentro de mim. Ali ele está enunciando que tem uma guerra dentro dele. E ele anuncia o endereço. Está dentro de mim. Uau. E se você for lá em Romanos 7, versículo 24, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me passará dessa morte? Ele está pedindo libertação. Meu Deus, é isso. E a estratégia maior a maior arma de uma libertação chama-se amor. Como que nós quebramos essas correntes, pastora? Através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, que são armas ofensivas e defensivas numa guerra espiritual. Mas tem que haver primeiro a confissão, Tem que haver o provérbio de arrependimento. O reconhecimento. você tem que entender que você pecou, que você está no erro, que você não quer mais viver assim. Se você não se arrepender, você não ter esse entendimento de que você precisa, você jamais será liberto. A libertação você precisa querer. Você queria, você tem que, eu quero, eu vou buscar, Eu aceito. eu aceito, porque o que é a libertação? É a cruz de Jesus Cristo. É o tratamento de caráter. Então, pastora Leila não tem o caráter? Não, não é isso. Tem que colocar em você o caráter de Cristo. Tirar tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala que está dentro dele, que não presta. Tirar tudo que não presta de dentro, as amarras, sair das cadeias, sair das cavernas e ir para o novo de Deus. Então, quando a gente se propõe a sair das cadeias, o Senhor quebra os grilhões, quebra as amarras, quebra o arco de bronze. E foi o que aconteceu com Abigail. Quando ela levantou como uma guerreira, Deus quebrou o arco da morte, quebrou o laço da morte. Deus a levantou depois, né, como mulher de Davi. E eu gosto muito quando tem o capítulo aí, eu não sei se é o 27 ou 30, que o próprio Davi diz: bendito é o Senhor, o Deus de Israel, pela sua vida, Abigail. Sim, Então ele reconheceu. ele tem um reconhecimento que Abigail é uma mulher de Deus. E é uma mulher sábia, inteligente emocionalmente também. Pastora, E espiritualmente. e isso no mundo espiritual é quando o espírito testifica, né? É. Como é que a senhora explica pra gente quando nós testificamos? O espírito testifica de algo que é de Deus. É o discernimento de espírito, A né? empatia. A empatia. A concordância. A concordância, você falar na mesma comunhão. Você ter o entendimento da mesma comunhão. Você falar no mesmo espírito, no mesmo Deus. Isso é discernimento de espírito. Existe uma fala entre os cristãos que falam que existe o terceiro olho.
Fala um pouquinho para nós sobre. Esse terceiro olho é quando a pessoa tem um meio de unidade, ele está aberto e ele foi, por exemplo, eu era médium, né? Uhum. Do espiritismo. Eu vim para Jesus. Eu fisicamente tenho 2 olhos, Sim. mas tem um terceiro olho que é o olho da visão do mundo espiritual. Uhum. E quando essa pessoa não tem esse meio de unidade desligado Uhum. através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, esse olho continua. É hora que a pessoa passa a ter visão de coisas que não é para ele ter, que é do inimigo, até ouvir vozes. É hora que tem que ser tirado e desligado. Sim. Então, o meio cristão não tem que usar o terceiro olho. Não, São só 2 só o físicos. físico. Sim. É isso. Até Mas- porque Deus fala conosco através de pessoas, É. através da palavra. E a partir do momento que nós passamos a ter o acesso que Deus deveria ter, nós estamos querendo ocupar um lugar que não é O nosso. terceiro olho está ligado muito com o espiritismo, Sim. com os Wicca, com os luciferianos, com os satanistas, né? Feiticeiros. Feiticeiro. Tanto que nós que somos cristãos, quando a gente quer a confirmação de algo, quando a gente quer que Deus fale conosco, nós vamos até a palavra, até Deus, nós acessamos Deus através de um culto, através de alguém que é usado por Ele. Por exemplo, dentro da igreja em que eu sirvo, que é a CCB, quando eu quero a confirmação de algo, eu vou em busca da palavra. É, a Eu vou ao palavra culto é a luz. para que Deus, através do pastor que está ali na frente, do ancião que está ali na frente, ele possa entregar a minha palavra que eu busco. Mas eu não peço para que Deus me revele, porque eu acho que essa não é a ferramenta. Deus não vai revelar dessa forma, me colocando face a face, ou me colocando em lugares onde eu não devo estar através do terceiro olho, como nós mencionamos aqui. Então, eu sempre recorro à igreja, eu vou ao meu superior, que é o meu ancião, para que Deus use-o como instrumento para falar comigo. Porque eu sei que ele é boca do Senhor Porque ali. tem muita gente que só vive enxergando, É. só vive vendo, mas não tem o discernimento do que está vendo. O importante é ter o discernimento do que Deus está te revelando. Porque nem tudo que Deus te revelar você pode falar, e tem coisas que Deus te revela que você tem que ir lá entregar. Então, o mundo espiritual, ele anda em paralelo com o mundo físico. E Exato. Deus, ele usa pessoas para falar conosco, né? Usa, claro, Muito, tem porque profetas. assim, eu acredito. Diversos dons, né? Sim, eu Tem já diversos cheguei dons. em lugares, às vezes. E sentiu algo. Não senti, mas hoje cheguei em lugares onde eu estava em contato com pessoas que eu nunca tinha visto, que não me conheciam, que eu recebi palavras ali, de confirmação de coisas que eu estava na mente naquele momento. Várias vezes na minha vida. De eu estar num lugar e a pessoa falar assim para mim: olha, Deus mandou te dizer que esse projeto vai dar certo. Fica calma, fica tranquila. Claro, Deus usa seus profetas, Ele né? falasse de A forma boca de Deus tá- aleatória, com pessoas que eu não vi, que eu nunca me viram, que eu Não nunca sabe tive nada contato. da sua vida, né? Mas assim, pastora, hoje nós temos vivido tempos, né, e coisas, temos visto e vivenciado muita coisa. O profeta, ele é um dos escolhidos do Senhor, como tem o pastor, o mestre, cada um no seu dom, né? Seu dom. E existem também os falsos profetas. Sim. O que a senhora, com essa sua toda bagagem que tem, nos direciona, nos orienta em relação a isso? Porque eu já vi e vivenciei muitas profetadas, pessoas que recebem uma palavra e acham que aquilo ali é tudo. Né? Por exemplo, eu fui ontem num culto e Deus mandou eu comprar um carro. Vai lá e compra um carro que não dá conta de pagar. Aí não paga a prestação, aí cadê Deus no meio? É isso. Então, como que a gente pode se blindar? Ou melhor, vou reformular a minha colocação. Quais são os sinais que nós precisamos ter quando é de Deus algo? Quando é de Deus, você sente paz. Quando não é de Deus, você fica incomodada. E é igual quando você chega num ambiente que ele tem uma opressão atmosférica. O local, O né? local. Você sente. É igual quando você conversa com uma pessoa oprimida. Você sente. E quando não é de Deus, não traz paz. E discernimento de espírito sempre. Senhor, me dá discernimento. E a palavra é a maior revelação. É a bússola. A é bússola direção. que vai te orientar. E a culpa, irmã Lília, não está em quem faz a profetada. Não. Está em quem vive correndo atrás de profetada. Como se levando o cristianismo como se fosse uma macumba.
Porque muita gente chega em mim antes de falar comigo, antes de até dar graça e paz, e pergunta, o que que Deus está te revelando? Oh, Jesus. Meu Né? Deus. E aí até me constrange. Eu tenho que saber, eu que tenho que ter o discernimento e a sabedoria para saber conduzir aquela E onde você pessoa pode entregar, onde e você não onde eu posso pode. entregar até o que eu vou fazer. Profeticamente, eu tenho que entender para não ficar místico. Uhum, uhum. E hoje é comum, né, pastora? Hoje está comum, a gente não cita, né? Mas a gente vê, e quando a gente vê, a gente olha e diz, Senhor, tenha misericórdia. Se Muitas aproveita disso heresias. também, né? É muito É, e Muitas porque, mas tem heresias. muita gente que quer assim, irmã. É. Tem muita gente que corre atrás disso. Uhum. E a sustenta isso, né? palavra E são é pessoas a que base. sustentam isso, porque se não tiver telespectadores, se não tiver a sustentação, não existiria, isso cairia por terra. Mas as pessoas, as próprias pessoas sustentam E a isso. palavra é a base de toda a revelação. Eu acho, pastora, que em meio a tantas denominações, a tudo que vem acontecendo, a essas profetadas mesmo que vem existindo, a igreja perdeu um pouco da essência. E a gente tem que resgatar isso. Da essência de a gente viver de fato o que estar aqui, de a gente fazer o que manda que está aqui. Eu vejo que muitas denominações vêm se moldando, se adaptando para conseguir segurar fiéis, e não é assim. A palavra de Deus, ela é reta, ela é clara, não tem meio termo na palavra do Senhor. Então nós temos que seguir o que está aqui para manter quem de fato quer estar na presença do Senhor. E o que eu vejo muito são denominações querendo florear, querendo enfeitar o que está aqui para poder segurar fiéis. E isso tem perdido a essência. A igreja ela não tem se construído algumas denominações em solos firmes, porque ela floreia, ela às vezes quer maquiar o que está aqui para poder se tornar mais leve para o fiel. Não é assim. Eu não vejo É, dessa forma. nós temos que aprender algo muito importante de Deus. A não negociarmos os nossos princípios bíblicos. Amém. Eu creio. Eu Não creio negociar nisso. valores. Não negociar valores, não negociar situações, não negociar ministrações, não negociar como fazer. Deixa Deus fazer. Aleluia. Criar temas simbólicos só para isto ou para aquilo, mas deixar Deus fazer. Fluir, É né? a base. A nossa base é Dar Deus. liberdade para o Espírito Porque Santo. a Bíblia diz que na onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade do verbo haver. Exato. Não é dar jeitinhos, né? Não. É a gente saber. Abigail não deu jeitinho. Não. Ela foi no discernimento. Ela foi na orientação de Deus. Ela pegou, levou, entregou, cessou a guerra, cessou o mal. O que estava no coração de Davi cessou. Mesmo Nabal sendo que era, né? Birrento, marrento, estúpido, né? E etc e tal. Mas mesmo assim, quando ela age com obediência e sabedoria de Deus, as coisas acontecem na direção de Deus, Que ninguém entende. Amém. né? Que ninguém entende, né, pastora? Como que alguém quer destruir a minha casa, alguém quer destruir meu marido, e eu ainda vou procurar arrumar os mantimentos, ainda levar para aquele que quer destruir? Vou levar comida na boca do inimigo? Vou dar de comer ao inimigo, mas o que que é isso? Estratégias. Estratégia de Direção. amor, De amor. direção, discernimento de espírito, posicionamento, de alinhamento, de como Uau. guerreira, Isso. se alinhar. Porque o que está faltando para nós como cristãos? Alinharmos como verdadeiros guerreiros e guerreiras do exército do amado Jesus As Cristo. pessoas hoje querem muito fogo por fogo, dente por dente. Ah, eu vou fazer do jeito que fez comigo, eu vou retribuir. E não é assim. E Às vezes a gente tem que retribuir Se de forma você diferente. for ver, Abigail não era doente emocionalmente. Ela não gostava de mimimi. Ela agiu. Ai, porque Davi quer matar meu marido. Ai, porque Davi veio me matar. Eu sou tão inocente, Sou uma mulher tão boa, faço tão tudo. boa, de e bom. eu vou morrer na mão de Davi. Ela não ficou com mimimi, tralalá.
tototô, mamamá. Não ficou menininha, não, doente. Ela era uma mulher adulta, que tinha um Amém. Deus forte dentro dela. Glória. Mas E ela será que ela também não agiu. enxergou, pastora, que ele era um homem de Deus? Claro, claro que sim. Discernimento do Espírito é Discernimento de isso, é espírito é isso, é a revelação. revelação. Porque a primeira coisa que você tem que, quando você entra num lugar, quando você conhece alguém, você tem um discernimento de espírito. Você pode até ter um pré-julgamento de alguém, mas se você tiver um discernimento de espírito, esse pré-julgamento ele morre na hora. Cai por Ele terra. acaba na hora, ele morre, ele cai por terra em nome de Jesus. Amém. Porque você enxerga além. Porque você enxerga além do físico. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido nessa pequena caminhada, que o mundo físico e o mundo espiritual, ele anda em paralelo. Caminham Andam junto. lado a lado. Uhum. Paralelo. Porque se você liga aqui na Tá terra, ligado no céu. liga no céu. Se você desliga, desliga lá. Então eles andam assim, ó. Verdade, pastor. Pastora, palavras são decretos. Sim. Nós não podemos verbalizar o que nós não queremos que materialize. Já ouviu essa frase? Concorda comigo? Olha, quando é coisa boa, você pode trazer à existência o que está no mundo espiritual para o físico. Acabei de falar, o que desligar, o que ligar será ligado. Você pode trazer à existência o que está nas regiões celestiais Para você e para a terra. para a terra. Acessar, né? Acessar o trono de Deus e pedir, Senhor, vamos colocar, Senhor, eu estou abençoando este local. Amém. Que as bênçãos que o Senhor tem para este local, que estão nas regiões celestiais, nós pedimos que o Senhor traga a existência para este local. Porque em nome de verbalizamos. Jesus. Verbalizando é um pedido. Chamamos e a é no nome existência. de Vai chamar a acontecer. existência. O mundo espiritual, porque, olha só, vamos falar de um ladinho, demônio. Uhum. Tem gente que não tem, a pessoa que não tem domínio próprio, ele tem demônio próprio. É real. Porque ele vive assim, desestruturado, aflito, todo Angustiado. angustiado, desesperado, tudo no lado, desesperado, angustiado, Não há desanimado. paz, não há paz. Não tem paz. O equilíbrio não Não existe. tem o fruto do Espírito. Aí, se ele não tem o domínio próprio, tem um demônio próprio ali agindo. E são batalhas, né? O crente tem que entender. O cristão, ele se converteu, ele entra numa batalha Uau. entre o bem e o mal. E ele é do bem, que nós somos de Jesus. Pastora, existem 3 fases, né? O nosso processo. Que é a fase da prova, que é a fase da pedição, onde a segunda fase é a pedição, onde nós pedimos para Deus, e a fase da profecia, onde nós passamos a profetizar aquilo que nós queremos na nossa vida. Foi o que a Lília falou, que da importância da gente falar o que a gente quer, da gente proferir, porque o que a gente liga aqui, como a pastora disse, a gente liga no céu. A pastora viveu essas 3 fases na sua vida? Viver. Todo cristão, para ser aprovado, ele tem que ser provado. É. E essa prova, ele é um processo. Por que tem muitos que desistem do meio da caminhada? Não suportam. Não suportam o processo. E o processo, minha querida, ele é dolorido. O processo sangra. É O árduo. processo Dói. dói. Você não quer ser esfarelada todinha para ser reconstruída de novo. E esse reconstruir, tem muita gente que deixa o processo. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido, Deus tem propósito, Satanás tem proposta. Ele está o tempo todo tentando Então, eu negociar tive os seus valores, né? Jesus ali Ele foi provado. tinha um propósito para Jesus estar no deserto, 40 dias, jejuando e orando. Quem é que foi lá com propostas? Satanás. Pronto. Te entrego Então, todo toda esse vez reino que pra você entra num poder- propósito com Deus, vem o inimigo tentando te colocar uma proposta para tirar você do propósito. E eu passei pelo refínio, passo ainda até hoje, não estou livre de guerras, vivo guerreando, guerreio pela minha família, sou intercessora do pastor Lázaro, da pastora Priscila, do meu esposo, da minha família. O que eu mais trago para minha família é a unidade. Amém. E digo, se você não quer recomeçar,
pare de desistir. É forte. É isso. E que toda dor, minha amada, que não transforma, ela deforma. Verdade. A dor tem Tá? que vir para A dor tem que existir. A dor. Jesus sofreu todas as dores, mas ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, quer maior alguém que carregou todas as dores? E não foi só de um, Verdade, pastor. né? Então, eu passei pela prova, passo pela prova. Eu não entendo nem como prova, eu entendo como um processo, né? E a caminhada é essa. Até Todo que ele dia, venha. até que ele venha, todo dia. Quando eu acordo, eu digo, Senhor, obrigada porque eu estou viva. E vê se há em mim algum caminho mau. Tira eu desse caminho. Passa a Afasta de mim. revista, passa a Passa uma revista. revista sobre a minha. Passa a revista na minha farda aqui. Veja aqui. Me dá uma nova musculatura espiritual para aguentar o dia a dia. Me blinda, Senhor. Renova minhas forças. Porque a Bíblia diz que o Senhor é nossa fortaleza, que renova nossas forças. Então, eu tenho que buscar o que ele está dizendo, o que diz aqui. Eu tenho que clamar o que está aqui na Bíblia. E ele já sabia, né? Que seríamos falhos, que seríamos pecadores. Enfraquecidos, e tem dia desanimados, tem dia cansado, E ele tem nos dia mais deixou- avivado. Mas Nos ele tá deixou aí. aqui, né? Porque a palavra diz que as misericórdias se renovam diariamente. Por que será? Porque ele já sabia. Nós somos como uma máquina que tem bateria, que precisa recarregar. É. O Então, choro ontem eu não estava bem, mas eu dormi, hoje eu fui renovada. Né? E o choro pode durar A uma noite noite. toda. A alegria vem pela manhã. Nada é para sempre na E nossa vida, né? eu creio que a Abigail fez chorando. Oh, Eu creio que a Abigail fez chorando, mas depois ela deu um sorriso para Davi casando. foi. Nossa, Passou pelo processo com Nabal, mas não desistiu. Ela Não pediu o divórcio, e não tem- se separou, é, e- aguentou porque tinha um propósito. E mais, Uhum. Nabal foi a escola, a faculdade De de Abigail. Abigail. Foi a Exatamente. escola dela. É, exatamente. A escola. Às vezes a gente tá no o processo marido, doído, filha, né? o marido é que nos forja. Uau. Toda guerreira e todo guerreiro, ele é forjado em casa. Eita luta. Não é enfrentando o dia a dia, conta de luz, conta de água, banco, isso e aquilo. Nosso forjar é dentro de casa. Porque dentro de casa que você tem que ser cristão. Eu Porque falo não isso. adianta eu chutar o balde dentro da minha casa, falar um monte de coisa. A Abigail aguentou tudo calada, Tudo. quieta, Servindo. servindo. Não adianta eu esbravejar, eu brigar, eu reclamar da louça, eu reclamar da casa, eu reclamar disso e daquilo. Aí depois eu pego a Bíblia, vou para dentro da igreja e digo, paz do Senhor, graça e paz. É muito fácil ser crente assim. Ser bom na Faz figura. uma maquiagem, coloca um brinco bonito, brilhoso, e chega toda bonitona ou bonitão lá. Cheia do Espírito Santo de Uhum. Deus. Tá entendendo? Só o Não, marido sabe que o não, Satanás se casa. Não, mas é em casa que nós somos forjados. Mas, É pastora, verdade. Olha o desafio da minha nora, a pastora Priscila, sim, né? sim. Porque ela, por exemplo, ela vai saber hoje. Eu fiz psicanálise para entender meu neto e o meu bisneto, que são autistas. Amém. E para entender pessoas, ter ferramenta para ajudar Sim. pessoas, é claro. Mas, principalmente, um dos motivos foi para entender o meu neto, Lázaro Júnior, e meu bisneto, João Giacomo. Que eu tenho um neto e um bisneto. Né? Eu tenho que entender, porque se eu entendo todo mundo, se eu lido com todo mundo, eu levo a paz, eu levo libertação, eu levo cura, sabe? Eu luto contra o mal a favor de alguém E os seus? e os meus. É. Porque o que a Bíblia fala em Timóteo? Se eu deixar os domésticos na fé, né? Eu tenho que lidar com a minha família, primeiramente. Eu tenho que ser a Bíblia aberta dentro da minha família. Glória a Deus. Que delícia de bate-papo. Pastora. Eu não queria acabar, não, pastora. Eu queria ficar aqui mais Vamos uma hora. fazer um bate-papo. Vamos sim. Um segundo, né? Mas agora nós vamos fazer um bate-bola. Todos precisam de libertação? Sim. Aquele que falar que não precisa é orgulhoso. E os orgulhosos, soberbos, Deus abate.
Um versículo bíblico que define você. Tudo posso naquele que me fortalece. Aonde está a igreja perfeita? Aquela que Jesus vai buscar, vem buscar. Existe um cristão que não é provado? Não acredito nisso. Eu acredito que todo cristão ele tem que ser provado. É sensacional. O que é Deus para você? Meu maior tesouro. Deus, ele tem que, o meu coração tem que refletir Deus. Os meus pensamentos. Por isso que eu tenho que ter a mente renovada. Romanos fala sobre isso. E Deus é Deus acima de qualquer situação, de adversidade, de dias mal, de caos, de qualquer notícia, de qualquer mal súbito. Deus, é meu tesouro maior. Ai de mim, se não fosse esse Deus. Eu sei que você tem projetos no forno, tá saindo algo grandioso aí para o estado de Mato Grosso. Eu falo aqui para o Brasil e até por que não para as nações, Sim. né? Conta um pouquinho para nós. Então, já nasceu no coração de Deus e ele já está fisicamente se alinhando. É o Instituto Leila Levente. É um instituto que ele vai formar libertadores, pessoas para ministrar libertação, seminários, aulas continuamente, tudo sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, sobre cura. Ali vai ser um local de atendimentos em que temos muita demanda de gente que vem de fora, né, para ser atendidos, e mesmo pessoas daqui. E ali nós vamos agregar pessoas independentes, interdenominacional, interestadual, eu digo que é intermundo, entendeu? Ali é um lugar que vai agregar, vai somar. Ali eu não quero saber se você é Batista Nacional, se você é Assembleia de Deus, se você é presbiteriana, não importa, metodista, porque eu vou em todas as igrejas. É de Jesus. É do Senhor Jesus. É um instituto que vai estar ali na Rua São Cristóvão, 1240, bairro Poção. E nós estamos ali, a partir de, acho que de fevereiro já estamos em atendimento, já vai estar tudo aberto. Nós fomos agraciados por alguém Amém. que nos cedeu esse lugar, né? Uau. Não é uma doação, mas é um lugar que foi cedido por tempo indeterminado para a gente trabalhar pessoas, cuidar de pessoas. Porque a maior arma de uma guerra é cuidar. É o Com amor. certeza. E conte É o conosco amor. nesse projeto. E conto com vocês, né? Para a gente certeza. caminhar, para nós podermos caminhar juntas. Com É certeza. o Instituto Leila Levente. Eu gostaria de deixar uma palavra. Pode deixar, Sim. pastor. A Bíblia diz assim, que o nobre projeta coisas nobres. Aleluia. E na sua nobreza, ele perseverará. Aleluia. Crie coisas novas. Crie coisas nobres. E vá à frente. Lute e vença. Aleluia. Porque Jesus te fez para vencer. Aleluia. Porque você é mais que vencedor. Porque assim diz a Bíblia. Amém. 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 Quanto conhecimento. Muito bom compartilhar com vocês mais uma história linda, né, Lília? E Muito obrigada. contar com a audiência de vocês, com a participação. Eu falo sempre que o nosso trabalho só inicia aqui. Ele continua através de você, que compartilha, que replica as informações que são anexadas aqui nesse canal. Deus cuidadosamente seleciona os que aqui sentam conosco para poder trazer histórias inspiradoras, trazer conhecimento, trazer embasamento para vocês. Então continue replicando, compartilhando. Esperamos vocês aqui novamente na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, em mais um Coradas. Nós ficamos por aqui. Manda o aviãozinho para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre isso. Um grande beijo. Até lá.